O nosso convidado é o Dr. Alex Bonfim Reis, delegado aqui da cidade de Brusque, que já foi anunciado aí pela delegacia regional, pelos seus colegas, pela imprensa, que ele deixará o comando da DIC aqui em nossa cidade, vai se transferir para a cidade de Florianópolis, para a capital do estado, onde vai comandar uma outra delegacia. Ele vai falar sobre isso. Depois de 14 anos, acho que é isso, 14 anos, o Dr. Alex deixa a cidade de Brusque, né? Profissionalmente, imagino que ele vai continuar tendo suas ligações aqui, nos momentos de lazer, quando ele tiver esse tempo, ele vai estar aqui, com certeza, pela proximidade que ele conseguiu, pelas amizades que fez, imagino isso. Bom dia, doutor Alex, seja bem-vindo, como está? Bom dia a todos, os ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer estar aqui, conversar um pouquinho, bater um papo, né? Nessa manhã fria e chuvosa. É verdade. Alex, 14 anos, amigo, 14 anos. Eu me lembro, nesses 14 anos, que teve uma oportunidade, que você um dia chegou aqui nesse mesmo microfone da Rádio Cidade e disse que havia um convite para você sair da cidade, para trabalhar em outro setor, outro local, não me recordo exatamente qual foi, mas que você chegou e disse aqui, que você tomou uma decisão de que preferiria ficar por aqui, né? Me confirma isso. E agora, depois de 14 anos, você acaba aceitando um convite para trabalhar em Florianópolis. Como é que se deu isso? Na verdade, ao longo desses 14 anos, eu tive vários convites para deixar a cidade, mas eu sempre recusei. Afinal, como eu já disse isso várias vezes, aqui é minha casa, aqui estão meus amigos, né? E aqui a condição de trabalho é muito favorável. Mas até que chegou um ponto, agora recentemente, onde eu posso dizer que não foi tão simplesmente um convite. Eu recebi uma intimação. Eu gostaria de usar palavras fortes, né? Mas, digamos assim, foi um pedido um pouco mais incisivo, então foi necessário aceitar esse novo rumo. A minha ideia, sim, é ir para lá, trabalhar, tentar fazer o melhor possível, assim como eu fiz aqui nesses 14 anos, mas e depois retornar, eu sempre digo, de uma forma um pouco mais qualificada, com uma visão um pouco mais ampla, com mais conhecimento, para depois voltar e continuar contribuindo com a cidade. Porque eu vejo Brusque como a minha cidade, como a minha casa, então é aqui que eu realmente me sinto à vontade, então é para cá que eu gostaria de voltar num futuro não muito distante. Uhum. Agora, delegado, considerando, é claro, o trabalho que é feito aqui em Brusque, e até a gente falava sobre os homicídios, que eu acho que não ficou nenhum sem resolução aqui, né? Eu tenho alguns bem antigos, mas, é uma conversa à parte. Não, uma conversa à parte. Esses ainda me doem. Não, mas tudo bem, mas assim, mas no ponto de vista do policial civil, do delegado de polícia, posso estar falando uma besteira, mas o fato dessa tua indicação para subir para essa delegacia é um reconhecimento pelo trabalho que foi realizado aqui em Brusque? É um trabalho de reconhecimento? É um trabalho de reconhecimento, mas ao mesmo tempo que é um trabalho de reconhecimento, isso para mim não importa muito. Certo. Porque para mim é trabalho, no seguinte sentido, eu vou trabalhar com o mesmo empenho que eu trabalho aqui, como eu trabalho lá, então eu não consigo essa ótica de ser um reconhecimento. Né? Eu ia usar a palavra promoção, mas... mas assim, então para mim é um trabalho que eu vou tentar realizar da melhor forma possível, da melhor condição aqui como lá. Então, se a chefia entende que eu tenho condições e que eu posso, nesse momento, contribuir com eles lá, então assim farei da melhor forma possível. Você vai estar numa divisão do crime organizado, é isso? Isso, vou assumir uma delegacia de combate ao crime organizado a Grande Florianópolis. Quando se trata de uma divisão, de um grupo desse tamanho, é lógico que você vai trabalhar com coisas mais, não sei se eu vou usar a palavra certa, pesadas, que o crime organizado é uma situação. Você vai ter uma equipe maior? Como é que vai ser se desenvolver isso? É uma equipe um pouco maior do que a daqui, mas como a gente foca só em uma determinada prática de crime e, querendo ou não, nós temos apoio de outros setores, então o trabalho é facilitado, digamos assim. Todavia, o volume de trabalho ele é mais complexo.
Então a gente fica numa situação muito semelhante à de Brusque, onde sempre falta alguma coisa, porque as forças ali, elas se equilibram. Eu tenho mais gente prestando apoio, só que o volume é muito maior. Então as forças se equilibram, a gente fica no 0 a 0. Ou seja, muito vai depender do nosso empenho e da nossa força de vontade, como sempre foi aqui em Brusque. Curiosidade, essa delegacia que você está indo, ela tem quantos delegados? Como ela é uma área só de atuação, é só eu. Só eu. Porque seria só esse ramo específico. Porque lá vai ser dividido, vamos supor, o tráfico de drogas da Grande Florianópolis é o colega que vai trabalhar comigo. Ao lado, outra delegacia. O colega da homicídios é outra delegacia. Isso eu estou falando em termos de DIC, de Divisão de Investigação Criminal. Aqui a Divisão de Investigação Criminal, a DIC, ela absorve vários crimes. Né? Extorsão, homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa. Que eu faço todos. Mas em Florianópolis, esses vários crimes são separados. São separados. Então, cada equipe faz um determinado tipo de... Mas é só na Grande Florianópolis? Só na Grande Florianópolis. Você não vai trabalhar, por exemplo, na região sul. Vai trabalhar em parceria, mas... Isso. Quem faz, por exemplo, quem tem esse alcance de todo o estado, aí é a DEIC, né? A diretoria. Então, eles têm esse alcance de todo o estado. O meu seria só Grande Florianópolis. É para ser Grande Florianópolis, né? A minha atribuição se resume à cidade e ao entorno da Grande Florianópolis. Você já está recebendo algum tipo de informação, subsídio sobre, enfim... Ainda não tive... Sobre, enfim, quais são as prioridades, o que está sendo... Eu ainda não tive esse tempo, porque o meu foco ainda aqui, enquanto eu estiver em Brusque, eu estou trabalhando para Brusque, então, assim, meu trabalho aqui, ele tem que continuar. Então, eu digo assim, enquanto eu estou jogando num time, eu vou continuar jogando para esse time. Quando eu for para o outro time, aí eu vou ver qual que é a escalação deles, como é que joga. Então, por enquanto... Meu foco é Brusque, é trabalhar em Brusque. Quando eu chegar lá, aí nós vamos ver o que acontece. Você fala, já vou te passar, você fala sempre, você sempre falou, aliás, nas entrevistas, seja em qualquer veículo, que você sempre, desde que você chegou em Brusque, sempre teve uma presença de todos os envolvidos na segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Judiciário, o Ministério Público, todas essas divisões aí de responsabilidade, sempre teve uma rede de junção muito forte, de participação e colaboração. Não sei se essa é a palavra, colaboração, porque cada um tem a sua atribuição, obviamente. Mas quando se trata de crime, seja de qualquer natureza, a Brusque tem mostrado para o resto do Brasil e para Santa Catarina um diferencial. E você, há pouco aqui mesmo, fora do ar, você usou a expressão que nós temos aqui uma situação, digamos assim, não sei se você usou a palavra primeiro mundo, mas é diferenciada mesmo nesse sentido aqui, o que você encontrou nesses 14 anos aqui, Alex? É diferenciado, e eu falo sem medo nenhum, isso daqui é o primeiro mundo. E quando eu falo primeiro mundo, não é porque nós somos perfeitos, não, é porque nós temos condições de primeiro mundo aqui para desenvolver. Nossas estatísticas falam por si. É lógico que há o que melhorar, que há suas pequenas falhas, mas em termos de estatísticas nós estamos realmente entre os primeiros do mundo. Isso não sou eu que falo, não tirei são os números, informações da minha cabeça. Por que que eu vejo essas condições? Brusque, primeiro, tem uma condição de desenvolvimento humano muito alta. Então nós temos uma condição de emprego alta, nós temos saúde, nós temos educação, aqui o meio favorece. Depois nós temos uma população ordeira. Depois nós temos uma condição de trabalho muito favorável, muito diferente do que nós vemos por aí, no sentido de que nós temos uma polícia civil qualificada e eficiente, nós temos uma PM também qualificada e atuante, nós temos um MP extraordinário, um judiciário que trabalha muito bem, com volume da conta, e a polícia científica também que sempre presta apoio. Então, o apoio e a sinergia, a conectividade dessas instituições, elas facilitam o trabalho, elas tornam o trabalho viável, elas fazem a coisa acontecer, porque está tudo conectado e é tudo muito rápido. Então, você precisa de uma perícia, você fala com a polícia científica, eles prestam apoio. Às vezes você precisa de um apoio da polícia militar, eles estão prontos a prestar. O poder judiciário se manifesta rápido, o MP é atuante. Então, quando você tem esse ciclo bem fechado, esse pacote bem envelopado, fica difícil para a criminalidade. Você não pede um mandado e o juiz vai expedir esse mandado daqui um mês. O MP vai se manifestar daqui 2 semanas. Você acionaria a polícia militar e ela, não vem, não vai, eu não presto apoio. Então, assim, você vê que há uma conjuntura
muito favorável para que Brusque se torne uma das cidades mais seguras do estado, mais seguro do país. Doutor Alex, bom dia, tudo certo? Bom dia. Eu lembro há 14 anos atrás, quando o doutor Alex veio na cidade de Brusque, eu participei da entrevista, porque eu era repórter policial, o Dirley sabe, né? Eu estava lá entrevistando o doutor Alex, que estava assumindo a comarca da cidade de Brusque. A delegacia da mulher na época. Da mulher, exatamente. E depois, em seguida, assumiu a comarca, né? É que fazem 14 anos, então faz muito tempo. E eu tô tendo a alegria de participar aqui acredito, da última entrevista, né? Com o doutor Alex. Como delegado de Brusque. Como delegado de Brusque, exatamente, né? Mas eu pude presenciar em muitos fatos, claro que teve anos que não foi assim, não era muito unida a Polícia Militar com a Delegacia de Polícia Civil, né? Mas eu acredito que com a vinda do Dr. Alex, isso começou a mudar. Eu lembro que era realmente um trabalho muito bem desempenhado pela Polícia Militar, levava até a delegacia, a Polícia Civil já fazia o papel e elucidava os casos muito rapidamente, e a gente sabe do Poder Judiciário que funciona muito bem aqui. Eu gostaria que o doutor lembrasse aqui alguns casos que chamou a atenção da cidade de Brusque, que o senhor participou, que foi esclarecido os casos. Tem algum que chama a atenção nesses 14 anos, alguns casos? Olha, eu para ser honesto, eu acho que para mim todos os casos... Todos são importantes, Mas os mais importantes, do qual eu não gostaria nem de colocar num ranking, digamos assim, porque eu acho até um pouco... pode parecer ofensivo, né? Ou até... Porque a vida humana a gente não pode colocar em escala, né? Mas eu acho que os casos de homicídio, esses sim, acho que são os mais importantes. Porque são aqueles casos que a gente para tudo, né? Tudo que você está fazendo, você para poder tratar desse homicídio. Então, eu acho que esses casos em si, de uma forma geral, eu vou falar, até porque quando você dá a impressão que você fala, aquele caso é mais importante, aquele é mais importante, parece que a vida do outro não importa, né? Todos são, né? Quando, para o familiar, para os amigos, aquela vida em si, ela é mais importante. 100%. Todos, né? 100%. Alguns repercutiram mais, talvez, por isso que chama mais atenção. Para nós faz parte da estatística, mas para quem está diretamente ligado é 100%. Então, eu acho que a gente às vezes fazer um ranking, aquele caso foi mais importante para mim, eu acho que isso é no mínimo deselegante ou ofensivo para aquela outra vítima, né? Então, mas você tem razão no ponto que falou, às vezes tem casos que repercutem muito mais e outros menos, mas não significa que uma vida é menos importante ou mais importante que a outra. Eu estava acompanhando outro dia, eu gosto muito de acompanhar documentários, seja de qualquer natureza, né? Seja história política, crimes no mundo. E os Estados Unidos é digamos assim, uma escola. Parece que nos Estados Unidos dá a impressão quando você começa, por exemplo, serial killer, né? Parece que os Estados Unidos é a escola do serial killer, mas é lógico que você tem serial killer em várias partes do mundo. Mas o americano consegue, porque ele depois vai contar a história do sujeito e ele transforma isso numa coisa que é a escola do crime, do homicídio é nos Estados Unidos. Aí eu estava acompanhando um documentário dos crimes não solucionados nessa época, digamos assim, de científica, que a polícia científica começou a trabalhar muito fortemente. Como a gente já viu aí filmes e existe ainda vários crimes nos Estados Unidos que, por mais científica que esteja a polícia, não se alcançou êxito. Aqui eu sei, Alex, que você tem algumas situações que não se conseguiu alcançar, que não se conseguiu trazer o resultado final. Embora você sempre diga, inclusive nas entrevistas, você já disse, não, eu sei quem cometeu o crime, mas eu não tenho mais como provar. Quando você diz uma coisa dessas, você se baseia muito na tua intuição ou realmente nas coisas que você colheu, que chega próximo ao criminoso, mas que você não consegue colocar isso para o judiciário julgar e levar esse crime a uma pena? Desses crimes, quantos você tem essa certeza que você sabe que aquela figura cometeu o homicídio, mas que você não conseguiu chegar até ela? Como essa situação, ela é muito interessante, porque é como se você fosse investigando, você chega até a casa da pessoa, fala assim, ele mora aqui quem mora é o fulano, só que eu não posso entrar.
Então, você tem que ficar do lado de fora. Isso te dá uma frustração muito grande, porque você fala assim, olha, tudo leva para cá, ó, é aqui, é a casa dessa pessoa, só que eu não posso entrar. Se eu já tivesse provas, indícios, se eu tivesse aquela robustez, não, essa pessoa, eu vou lá, entro na casa, prendo e apresento pro judiciário. Então, essa sensação que a gente tem, que você tem que ficar, você chega até aquele ponto, você fica olhando para casa, a pessoa fala assim, eu sei que é a pessoa, eu sei que ela mora aqui, só que eu não posso entrar, não posso fazer nada, porque eu não tenho mais com o que trabalhar, não tenho mais elementos de convicção. Em termos de casos, eu tenho pelo menos, eu vou falar de 3 casos, que pelo menos eu sei que não solucionados, mas já são antigos já, né? De 3 casos que pelo menos eu sei quem fez e eu não consegui provar. Mas eu acredito, eu sempre falo isso. Você pode dizer quais são esses 3 casos? Não dá, né? Não posso. Não dá porque tem outros casos, aí você acaba... realmente não posso dizer. Mas assim, tem 3 casos e um principalmente que me deixa muito amargurado. Inclusive eu às vezes ainda falo com os familiares dessa situação, para a gente tentar orientar, ver se é possível até reabrir o caso, né? Então, assim, caso que já foi encerrado, tá no judiciário, mas às vezes a gente fala, olha, se surgir alguma coisa a gente consegue reabrir, mas então são casos que eu sei, ou pelo menos tenho um instinto muito forte de quem fez, só que eu não consegui provar. E isso me deixa frustrado, assim. Às vezes eu ainda pego esses casos para ficar relendo, porque para mim, quando eu não chego numa solução dessa, o erro foi meu. Eu não vi alguma coisa, eu deixei passar alguma coisa, o erro foi meu. Um crime perfeito praticamente não existe. Nesses casos entra alguma prova de perícia? Em muitos casos entram Só tem assim a prova da própria perícia? Não, desses casos não resolvidos, não. Desses casos não resolvidos, não. Às vezes a perícia, ela é para outras circunstâncias, no sentido assim, olha, um exemplo. O fulano entrou por aqui. Então, ali você tem uma perícia de que, olha, realmente está aqui indicando que ele entrou pelo muro, foi lá, quebrou a janela. Então, a perícia mostra todo esse caminho para mim, né? Ou, olha, ele usou, um exemplo, é possível isso, ele usou um tênis marca tal, porque aí você consegue pelo solado, aquelas coisas assim, usou. Então, você tem esses elementos, mas nada que possa dizer, olha, quem fez foi o João, o José, ou nada, né? São circunstanciais os elementos que eu tenho. Então, embora o peso da perícia seja fundamental. Doutor Alex, que assim, o senhor está encerrando sua passagem aqui em Brusque, mas assim, até lá dentro na TV ele está falando que o senhor encerrou com chave de ouro com a questão do caso do Ednei da Maia, né? Que foi uma investigação bastante longa que no fim chegou à solução, né? Sim, eu digo assim, o caso ainda está aberto, né? Nós estamos agora na fase final de colheita, mas a gente acredita que realmente nós chegamos a um esclarecimento exato dos fatos. Uma curiosidade, doutor Alex. O que se passa na cabeça? Eu entendo que, embora o delegado, ele acaba virando psicólogo também, terapeuta, a experiência é tanta de conversar com as pessoas, com os criminosos, que você acaba tendo uma experiência empírica de que no futuro, se você for lá fazer um curso de graduação em psicologia, em qualquer universidade aí, você já chega com, né, uma bagagem grande. Uma coisa que a gente sempre comenta aqui, é que quando nós estamos falando de um crime, ou quando a gente analisa uma entrevista coletiva, o que se passa na cabeça do criminoso que ele acha que, por exemplo, esse crime bárbaro aí do Ednei Maia, que envolve várias pessoas, desde quem idealizou o crime, os intermediários, até quem chegou ao final e finalizou toda essa... O criminoso, ele não imagina que ele vai ser descoberto? Não, o criminoso, ele nunca acha que ele vai ser descoberto. Mas o que passa na cabeça? Porque eu vou dar um exemplo para o delegado. O sujeito, quando comete uma traição, né, um casal, quando o sujeito comete uma traição, ele vai lá buscar alguém num lugar determinado, o vidro é todo escuro. Entra, fica olhando pro lado e tal, na primeira vez. Na segunda vez, o vidro já está meio aberto, né? Na terceira já está escancarado, porque até hoje ninguém falou nada, e é igual o cara que furta numa empresa. O primeiro furto ele leva, tem vários casos aqui em Brusque que a gente sabe aí, né?
nas conversas de amigo, o cara furta lá, tem 5 mil dentro da gaveta. Ele tira 2, deixa 3. Daqui a 4 dias, vai lá, tem mais 5. Aí começa a tirar 4. No outro ele já tira os 5, se bobear vai procurar o outro 1.000 para tirar 6, assim. É isso, é o fato de que no início parece que ninguém percebe, que faz com que o sujeito ou as pessoas envolvidas entendam que não vai acontecer nada, que ninguém vai descobrir? A maioria das vezes é essa sensação de impunidade. Para alguns crimes, é essa sensação de impunidade. Por exemplo, o tráfico de drogas, o furto, o roubo, é essa sensação de impunidade. A lei está lá, mas ele fala assim, não, ninguém vai me pegar. Sim. E tá tudo certo, e vai praticando aquele ato de forma reiterada. Então, essa sensação de impunidade, de ausência de lei, de ausência de punição, leva a pessoa a acreditar que ela pode praticar qualquer crime. E o homicídio? O homicídio, ele é um pouco diferente, porque não é que a pessoa é um serial killer, né? Que aí entra, não, vou praticar um monte de homicídios aqui e vou escapar. Mas é lógico que quando ele planeja ou ele quer cometer um homicídio, ele também, lá no fundo, ele acredita que ele não vai ser pego. Porque se a crença na justiça, a crença na punibilidade existisse, só bastaria a lei. A gente não precisa nem julgar o caso, porque a pessoa já olharia para aquilo lá e já ficaria com medo, né? Então, tem um, por exemplo, um livro que eu li já faz um certo tempo, onde ele explica que uma grande parte dos furtos que aconteciam na Idade Média, na Idade Contemporânea, por exemplo, era durante o guilhotinamento. Então as pessoas estavam sendo guilhotinadas e o pickpocket lá, o pulguista estava lá furtando. Então veja bem, mesmo diante da aplicação da pena, a pessoa acreditava que não era punida e ela continuava cometendo um crime. É mais ou menos a sensação, mais ou menos o que existe aqui no Brasil. Então nós temos penas, mas a maioria das pessoas não são responsabilizadas. As estatísticas de responsabilização, né, ou de condenação por homicídio no Brasil, elas são baixíssimas. Eu não me recordo exatamente das estatísticas, mas elas beiram os 10% de resolução em termos de aplicação da pena, não chega a 5% de todos os homicídios que acontecem no Brasil, para se ter uma ideia. E aqui em Brusque a gente passa dos 90%. Então olha a diferença de estatística que tem. A pessoa, aqui, pelo menos aqui em Brusque, se ele acha que ele não vai ser responsabilizado, não, ele vai ser sim. A chance dele ser responsabilizado é muito maior do que não ser. De agora estamos aqui com o Dr. Alex Bonfim Reis, que trabalha agora até o final do mês de julho, e dia 1º de agosto ele assume uma delegacia de crime organizado lá em Florianópolis. Ô, doutor Alex, quando a gente fala a imprensa gosta de usar essa expressão, crime organizado. Organizações criminosas, a gente usa essa expressão, isso veio muito da imprensa mesmo, e depois a própria polícia acabou utilizando esse termo, organizações criminosas, né? De fato, essas organizações esses criminosos são realmente organizados, doutor Alex? O nome não é dado à toa, né? Então, assim, é organizado pela seguinte forma, quando a gente fala em organização criminosa, não é apenas um grupo de pessoas para praticar crimes. Quando nós estamos falando em organização criminosa, nós temos praticamente uma estrutura empresarial. No sentido de que você tem alguém que manda, você tem distribuição de tarefas, você tem executores, você tem um planejamento para onde você vai, qual é o tipo de crime, você fornece apoio para que essas pessoas pratiquem o crime. Então há verdadeiramente uma estrutura empresarial. Então, um manda, o outro dá o recado, o outro executa. Se precisar de um apoio logístico, tem alguém para fornecer. Se precisar de uma arma, e a tarefa que você vai executar é essa. Então, há um planejamento para a prática de diversos crimes, de forma contínua ou não, mas assim, de diversos crimes. Diferente de quando 2, 3 pessoas se juntam para praticar um determinado crime. Nos juntamos aqui, vamos ali praticar um crime. Mas veja bem que se nós juntamos, pode ter alguém ali um pouquinho superior, alguém que comanda, mas assim, a diferença é pequena. Nos casos de organização criminosa fica muito claro quem é que manda, a distribuição de tarefas de cada um dentro daquela empresa criminosa e o foco deles para a prática dos crimes. Então você consegue enxergar isso com muita clareza. Aqui em Santa Catarina, qual a que se destaca e que já dá para sentir que é a mais forte? Existe uma mais forte, eles sempre pedem para que a gente não dê um nome, até porque há
uma guerra psicológica no sentido de que você não nomeia o monstro. Certo. Então você não dá nome ao monstro. Tudo que o monstro quer é que você dê um nome para ele. Então, sim. assim... Para ganhar respeito. Isso, para ganhar respeito, para ganhar reconhecimento. É porque é uma forma de você estar propagando, né? Sim. Fale mal ou fale bem, mas fale de mim. No caso é só falar mal, mas aí é exatamente isso que se quer. Então, aqui em Santa Catarina, nós temos sim várias organizações criminosas, mas uma principalmente que é maior, um pouco mais estruturada, mas ainda ela é atuante aqui em Santa Catarina, praticamente em todo o estado. Mas ela, em relação ao Comando Vermelho, aí eu estou dando nome porque também todo mundo sabe, é do Rio de Janeiro, né? Ou o próprio PCC, que é a maior do país, ainda é uma organização criminosa fraca. Vou dizer certo. Assim, nem se compara a essas outras duas, por exemplo. Porque, por exemplo, o PCC, ele já tem uma estruturação que ela já é internacional. Não é que ela parece... Não, ela já tem conexões na Europa, na América do Sul, nos Estados Unidos. Então, assim, nós estamos falando de uma escala internacionalização do crime já, né? Então, a de Santa Catarina, ela atua aqui no estado, ela muitas vezes recebe apoio dessas outras organizações para poder desenvolver seus crimes. E eu acho que até principalmente por ser um estado ordeiro, por ser um estado seguro, ela tem um pouco de dificuldade de alcançar um patamar, um nível maior de estrutura, como são essas outras duas, essa organização criminosa carioca ou a paulista. Doutor Alex, teve algum crime que tudo levava a crer que uma pessoa havia cometido esse crime de acordo com testemunhas, mas no decorrer do processo e também com a sua intuição mudou-se totalmente uma reviravolta? Eu vou ser honesto que de cabeça, não que eu me recorde agora, porque são muitos casos, mas é muito comum que quando a gente comece um caso, a gente desconfia de todo mundo. Né? Todo mundo. Então, como é que você vai excluindo? Conforme as investigações, os elementos de convicções vão sendo colhidos, você fala, olha, essa pessoa não pode ser, ela não estava nem aqui, ela estava viajando, ou não, assim. Então, você vai colhendo. Falando agora, me recordo de um caso em específico que eu acreditei piamente que uma pessoa tinha executado a outra, e quando nós chegamos na conclusão, no final, a gente foi ver, não passou de um suicídio. Porque as condições eram tão peculiares, eram tão diferentes de como aquele suicídio aconteceu, e que tudo levava a crer que uma determinada pessoa tinha praticado. Então a gente continuou a investigação, mas sempre olhando para aquela pessoa. Conforme as provas, os indícios foram tomando um outro rumo, a gente até estranhou, falou assim, mas essa pessoa não tem nada a ver. E quando realmente chegamos na conclusão fática, com provas, nós realmente falamos assim, olha, aquela pessoa não tinha absolutamente nada a ver. A gente achou que ele era um homicídio e na verdade foi um suicídio. E o serviço de inteligência? Por exemplo, nessa divisão que o delegado Alex vai assumir em Florianópolis, a gente sabe que a inteligência hoje, tanto na polícia ostensiva, que faz aí o P2, como na polícia e principalmente a polícia investigativa, é muito necessária, né? Esse tipo de elemento dentro da polícia, a polícia investigativa, Santa Catarina hoje, a sua divisão que vai assumir lá em Florianópolis, você acredita que esteja dentro daquilo que dá para alcançar resultados positivos? Eu acredito que sim. Inclusive não se faz mais hoje segurança pública, em geral, sem inteligência, sem planejamento. É impossível você conseguir avançar sem fazer isso. Então, a criminalidade avança, a criminalidade está atenta para a modernidade. Então, sem inteligência, você não consegue, muitas vezes, mapear uma zona de crime para você poder tratar aquela área da forma adequada, por exemplo, né? Vamos dizer que assim, olha, aquela área de crime, mas aí principalmente na parte da polícia ostensiva no momento, né? Aquela parte de crime acontece muito roubo, por exemplo. Eu tenho que ter uma determinada atuação. Olha, nessa parte da cidade, o que eu estou vendo é tráfico de drogas, é outra forma de atuação. Aqui nessa área da cidade, nós estamos vendo que tá subindo muito o número, vamos supor, de crimes sexuais. É outra forma de atuação. A gente não pode, para doenças, casos diferentes, atuar da mesma forma. No caso da Polícia Civil,
a inteligência ela é importante porque cada crime também exige uma forma de atuar, uma forma de trabalhar. Então, não queira trabalhar com organização criminosa da mesma forma que se trabalha com homicídio, da mesma forma que se trabalha com o roubo. São formas diferentes, tem que ter atuações diferentes e técnicas de investigação, de conhecimento, né, de inteligência diferente para poder combater esses crimes. Então, hoje a gente vê muito na academia de polícia cursos voltados para determinadas áreas. Então, você tem lavagem de dinheiro, que é uma determinada área específica. Então, assim, é uma inteligência, gente estudando isso, aplicando, para que a gente possa aprender. Crimes cibernéticos, por exemplo. Então, é outra forma. Existem pessoas que estão estudando, aprimorando técnicas, vão para fora, desenvolvem equipamentos e depois repassam para que a gente possa usar pontualmente no nosso caso. Então, hoje, sem inteligência, sem investimento em estrutura de inteligência, não se faz segurança pública. Agora, eu estava lembrando, e o Anderson falou quando você chegou, como a própria polícia aqui em Brusque, ela ampliou seu raio de ação nesse tempo todo, porque quando você chegou, você estava na delegacia da mulher. Sim. Hoje tem, por exemplo, a DIC já existia quando você chegou, não? Não. Não tinha DIC, não tinha furtos e roubos, que não hoje tinha. Tem, né? Hoje, a própria estrutura da Polícia Civil aqui em Brusque, agora que você sai, é muito diferente do que era de 14 anos atrás. Parece aquela brincadeira de velho, né? Quando eu cheguei, tudo era mato, parece. Eu tô pensando na ampliação da coisa. Não que era mato, não é isso, mas era muito diferente do que é hoje, né? É absurdamente diferente. Então, mas é uma questão natural de evolução, de atender as necessidades, de atender a nova realidade que surge, né? A cidade cresceu, os crimes evoluíram de certa forma, né? Então há uma necessidade de atender essa demanda, de atacar essa nova criminalidade. Então é possível, é necessário que então nós desenvolvamos novas áreas. Então, como você bem lembrou, a DIC, quando eu cheguei, eu fui o primeiro delegado da DPCAM. Sim. Aí assumi, fiquei por meio ano e depois assumi a DIC. Então era outra forma de atuação, era outra forma de inteligência, era outra criminalidade. Então aquilo ali dava conta. Com o tempo a gente viu, essa estrutura ela já não comporta mais. Então vamos criar a DIC. Foi criada a DIC. Passou um certo tempo, não, olha, isso aqui, a DIC não está dando conta de tudo também. E a comarca, então, vamos fazer furtos e roubos. Então, assim, são evoluções naturais e necessárias para que a gente continue tendo uma cidade segura. Que vem funcionando, né? Você falou aí da academia de polícia, né? Que hoje você vê, observa que existem segmentos, especialidades, né? Sim. Acaba o sujeito vai para a academia e ele escolhe uma especialidade, né? Sim. Você se considera, apesar de jovem ainda, né? Você se considera um policial raiz ou você é o policial da academia, aquele policial que se especificou em alguma coisa? Como é que você se autodefine? É uma pergunta interessante. Eu ficaria, digamos assim, no meio termo, talvez um pouquinho aqui mais pro raiz. Uhum. Porque não é possível hoje você não ter um conhecimento técnico ou não aplicar um conhecimento técnico. Não existe mais aquele policial que não assegura, não fornece as garantias, não trabalha dentro da legalidade. E isso não é que você tem que ser um acadêmico. Não. É porque senão você perde todo o seu trabalho. A gente não tem mais espaço na sociedade para aquela truculência, para aquela violência, para aquele desrespeito. Embora a sociedade, muitas vezes, a gente não pode cair nesse clamor social, não, tem que fazer assim, não. A gente precisa muito da técnica, do conhecimento, do respeito às garantias constitucionais, isso tem que ser respeitado, até pelo seguinte, se você não fizer isso, o seu trabalho se perde. Tudo que você fez se perde. Então, a gente precisa mesclar os dois, mas sempre pautado exatamente dentro dessa legalidade, do respeito às garantias constitucionais, processuais. Isso tem que ser respeitado hoje, porque não adianta, hoje se você desviar qualquer coisa no sentido legal, se você fizer qualquer coisa que não esteja de acordo, aquele criminoso que você prendeu e achou que resolveu o caso, ele vai ser solto. Então é nisso que você tem que focar sempre. Então a gente não tem mais espaço hoje para arbitrariedades, não tem, a gente tem que seguir a lei, ponto. Quem viola a lei é bandido, não é policial. Mas até eu falei dessa questão do policial raiz,
Nem sempre eu não estou querendo falar daquele policial raiz que é truculento, por exemplo, que faz as coisas fora da lei. Eu sei que vocês aqui em Brusque, a nossa polícia é uma polícia que respeita o direito do cidadão e até, né? Quando eu falo em um policial raiz, é aquele sujeito que... Põe a mão na massa? Que ainda dá uma olhada lá para a tela e já identifica mais ou menos a situação, sabe? Porque eu vou falar da nossa profissão. Hoje o cara é jornalista, mas hoje ele já é que nem médico, né? O cara é médico, Dr. Carlos Moritz, um dos médicos de maior relevância, assim como o Dr. Germano Hoffmann, Tonica. Eu tô falando desses antigos, que eu era criança e esse médico que me atendia. Ele atendia criança, o Dr. Carlos atendia adulto, atendia senhores, ele fazia tudo. Eu falo desse policial. O policial que ainda faz tudo, é o cara que... Porque você acabou de falar ainda há pouco da academia. O cara que sai hoje da academia, ele sai por uma linha só de polícia, e ele acaba aprendendo no dia a dia ali, ou ele já vem como você veio, por exemplo? Eu acho que isso vai muito de profissional para profissional. Assim, isso é muito, assim como um jornalista, um radialista, cada um tem a sua toada, a sua forma de agir. A vocação em alguma coisa. Uhum. Então, assim, se for no sentido de raiz nesse sentido, eu sou completamente. Eu sou daquele que ainda assim, eu não fico só no escritório. Tô ali, precisa sair, vamos sair. Mas tá chovendo, não tem problema. Precisa cavar, vamos cavar. Precisa fazer o BO, faço BO. Precisa fazer um termo aqui, faço também. Então, assim, eu faço o que tiver que fazer para que a coisa dê certa. Então, nunca tem problema. Vamos cumprir mandado? Vamos cumprir junto. Não é que assim, eu vou lá e falo para minha equipe, vai lá e depois... Não tem dessa. É para acordar às 3 horas da manhã? Não, vamos acordar às 3 horas da manhã também. É para ir lá? Nós vamos lá também. Semana passada, acordando 3h30, 4 horas da manhã para sair. É que nem sempre dá resultado, então não é mais assim. Acordamos e vamos todo mundo junto, todo mundo amarrado. No caso do Ednei, por exemplo, quando a gente descobriu onde estava o corpo, fomos todo mundo lá pro corpo, andamos lá, então assim, eu sou daquele que prefiro ter o senso prático. Se tem que fazer isso para dar certo, eu vejo que tá todo mundo ocupado, eu não vou ficar sentado assim, esperando, quando você vagar, você fala, não, vou lá e faço. Não tem problema nenhum com isso, assim. Então, eu acho que quando você é atuante nesse sentido, você também conhece melhor a área de trabalho, as circunstâncias de trabalho, então você pode desenvolver isso melhor. E detalhe, você também pode cobrar mais. Porque eu sei o que eu estou falando, eu fiz, então eu posso falar para você fazer. Você não vem falar que não sabe, não. Eu sei como é árduo trabalhar, às vezes 14, eu cheguei a trabalhar 20, 30 horas sem parar, fazendo de tudo, fazendo às vezes de escrivão, às vezes de agente, às vezes de estagiário, às vezes de delegado, às vezes tem momentos em que você tem que fazer de tudo. Então a gente aprende a fazer, que é sempre voltado para o resultado. Se aquilo lá tem que dar certo, depende de eu fazer alguma coisa aqui, eu vou fazer, não tem problema nenhum. Vamos para a rua, volta para a delegacia, atende o público, estamos ali fazendo tudo que for necessário para fazer, tudo tiver ao alcance. E agora, delegado, nesse teu novo desafio em Florianópolis, nessa questão do crime organizado, eu estou tentando imaginar a questão do teu trabalho aqui em Brusque, muda a dinâmica do trabalho, que agora vai ser um trabalho mais, se eu estiver errado, me corrija. Você tem um trabalho hoje mais limitado nas ocorrências aqui em Brusque, no que acontece de imediato, e lá vai mais para a parte mais para investigação, seria isso? Mais para a parte de investigações de longo prazo, seria mais ou menos esse caminho? Na verdade, é muito similar aqui, porque eu assim, me permite essa parte, assim, a gente não trabalha com ocorrência praticamente. Certo. A dica aqui, a gente trabalha com a investigação. Certo. Então, a ocorrência que nós temos é quando, assim, tem um homicídio. Não tô fazendo, deu um homicídio, deu uma aí coisa a gente vai atender. Agora, não ser nesses casos, o que acontece? É muita coleta de informação e nós começamos a trabalhar. Então, vamos trabalhar com tráfico de drogas, a gente vai coletando essas informações e depois desenvolve o trabalho. No caso de organização criminosa, é a mesma coisa. Então, aqui a gente tem uma investigação, um núcleo de inteligência forte, e aí com base naqueles dados que a gente coleta, a gente começa a trabalhar, né? A gente não tem, a minha delegacia, por exemplo, aquela atuação, olha, meu Deus, estão roubando a loja lá, não, é a gente que vai correr lá, certo, né? Olha, então um outro exemplo, né, mais distante, mas fica mais claro de entender, olha, tá tendo uma situação de violência doméstica lá naquele lugar, não é a gente, então a gente não trabalha praticamente com isso, só em alguns casos muito pontuais, e assim da mesma forma vai ser o trabalho lá em Florianópolis.
né? É um trabalho onde a gente vai coletando as informações e aí trabalha. Por exemplo, a gente não faz boletim de ocorrência de atendimento ao público, por exemplo. Certo. A gente faz... É um trabalho mais interno. Isso, a gente faz em relação aos nossos casos. Né? Então aí a gente faz. É óbvio que se tiver alguém para registrar uma ocorrência de, digamos, de homicídio, por exemplo, a gente registra, mas não é o que se vê, né? Então até o nosso atendimento ao público, ele é reduzido. Não porque a gente não quer porque atender. O atendimento seria por outro, na delegacia normal, na DP ali. É normal, e aí se for um caso, passam pra gente. Então, é essa questão de investigação que a gente faz e que vou fazer lá em Florianópolis também. Bom, o tempo aí é nosso adversário, mas eu ainda tenho uma pergunta para fazer para o doutor Alex. Quando eu acabo de receber aqui, Rodrigo, olha só, a gente está com o delegado aqui na frente, claro que é de uma divisão específica, mas olha só o que está acontecendo. Tem uma pessoa, é aquele tal do crime cibernético, né? Essa Sim. coisa que a internet, infelizmente, ela... O bem ou o mal. O bem ou o mal. Uma pessoa está se fazendo como funcionário da Rádio Cidade. É sério isso? Formatando grupos de notícias, convidando as pessoas para participar do grupo, certo? E depois ali dentro do grupo vem o tal do golpe, certo? E nós fomos alertados isso agora pela manhã, né? Inclusive com o número do telefone, aí eu posso dar, eu não posso mostrar aqui a imagem, porque pode não ser essa pessoa, lógico, alguém pegou qualquer imagem, botou num telefone aí e tá dizendo que é essa pessoa. Bom, 42 é de... Paraná. Do Paraná, 429-9128-2672. Esse número está se fazendo por funcionário aqui da casa, dizendo que está montando o grupo de notícias da Rádio Cidade. 429-9128-2672. Primeira coisa que você já tem que desconfiar, 42. Ora, o nosso aqui é o 47, então já começa por aí. Ô, doutor Alex, eu vou fazer uma última pergunta, né? Brusque é uma cidade ainda que a gente tem digamos assim, não se tem um ponto específico de que exista uma criminalidade mais forte, né? Eu sempre dou esse exemplo. Você vai em Tijucas, a praça deixou de ser o lugar mais perigoso em Tijucas. Agora parece que é o... Sem terra ali, Sem terra. A prainha. Prainha é o Copa-Lama, que eles chamam também. Mas Copa-Lama. Eles chamam de Copa-Lama, sim, sim. Né? Sem terra. Sem terra é o lugar ali que acontece tudo, né? Itajaí é o tal do Cidade Nova, que de nova não tem nada, mas né? Cidade Nova. Balneário Camboriú me ajuda ali em Balneário. Monte Alegre. Aliás, em Camboriú. Camboriú, Monte Alegre. Monte Alegre. Tabuleiro ali, isso. Você vai em Itapema, minha praia ali é o Morretes, a região do Morretes, mais lá pro fundão, né? Aqui em Brusque, nós não temos assim, olha, bairro tal é o bairro mais perigoso. O que o doutor Alex, dentro da sua experiência de 14 anos, tem a dizer sobre isso? É lógico que em todo o bairro tem uma atividade criminosa assim, né? Principalmente o tráfico de drogas, mas aqui a gente não tem ainda, não dá para classificar algum bairro assim de o mais perigoso? Olha, nós temos obviamente, um bairro mais perigoso a gente não consegue dizer porque Brusque, é lógico que a gente não tem aquela maravilha em todos os lugares, certo, né? Existem alguns pequenos pontos mais complicados ou não, mas são muitas vezes pequenos pontos dentro de um bairro, mas não é nada assim, lá a polícia não entra. Isso não existe aqui, não existe. Então assim, são pequenos bairros que às vezes dão problema e às vezes é temporário, muitas vezes. Eu lembro que assim, um exemplo, quando eu cheguei aqui em Brusque, eram bairros que eram extremamente complicados e hoje né, mal se ouve. Por exemplo, assim, o Planalto teve uma época que era muito complicado. O Bateia tinha uma época que era muito complicado. Mas isso estou falando há muito tempo, né? E assim, hoje já não é mais. Teve momentos em que alguns pontos, eu digo assim, da Águas Claras foram mais complicados. Hoje não são mais. Então, assim, eles vão migrando, assim. Conforme você aperta um lugar, a criminalidade vê que aquele lugar não está adequado, ela vai indo para outro local e ele vai focando. Então, existem pequenos pontos, mas também não é nenhum ponto onde, assim, ali a polícia não entra.
Isso não existe aqui não existe aqui em Brusque. Até porque, como a gente fala, a prova disso é que nós temos uma das cidades mais seguras do estado de Santa Catarina e do país. Então, se nós tivéssemos pontos tão graves, tão violentos assim, nós não teríamos uma estatística como nós temos hoje, né? Isso, inclusive, com a própria migração, que é muito forte, né? Que às vezes você não sabe, a maioria que vem aqui vem para trabalhar, vem para atividades profissionais, mas pode, nesse meio, como já aconteceu, de vir o malandro, o bandido, inclusive. Aí as estruturas, as condições são diversas para isso, né? Eu digo assim, é muito difícil você apontar um fator só, mas são muito diversos. Mas geralmente você vê que os pontos em que eles são mais complexos, aqui em Brusque, ele tem o quê? Ele tem a pessoa com baixa condição financeira, com baixa educação, com baixo acesso a recursos humanos. Então, assim, é ali onde o crime se desenvolve, é ali onde há uma fraqueza humana, uma fraqueza do Estado, que aí você vê que a criminalidade desenvolve. São N fatores que podem contribuir para que aquele ponto ele se torne mais complexo em termos criminal do que outro ponto. Doutor Alex, eu estou satisfeito, Rodrigo. É isso, doutor Alex. Eu só quero aproveitar, doutor Alex, é o seguinte, ó, em nome da comunidade brusquense, te agradecer, porque não é pouco tempo, né? É uma vida aqui dentro da cidade, né? E a gente, né? Eu lembro também do Anderson, lembrando quando você chegou aqui na estação, 14 anos. É uma vida aqui dentro da cidade. Só te desejar muito sucesso nessa. Eu tenho certeza que a gente vai ter notícia do senhor, porque vai continuar o trabalho, eu sei do trabalho, vamos ter notícia aí de alguma quadrilha, alguma prisão, a gente vai ter informações do senhor. Mas só agradecer. Eu acho que é em nome da comunidade brusquense agradecer pelo tanto tempo de serviço bem prestado aqui na cidade. E até quando se fala no Alex Bonfim Reis se transferindo, dá a impressão que ele vai se aposentar. Não, ele vai. Daí vai falar. Cara, é novo, jovem, pô, tá com toda a sua aptidão mental e física, né? Toma café, toma água, quer dizer, não tá se aposentando. Outro dia eu entrei em contato com ele semana passada. Vai que um dia volta. Ele disse, fiquei trabalhando até 3, 4 horas da manhã, mas isso era 9 horas da manhã, 10 horas, quando eu falei com ele, quer dizer, né? Então, eu tava de plantão, até por isso que deu aquele certo problema, a gente sabe, mas eu tava de plantão, era até as 4 horas da manhã, e cheguei em casa, você mandou mensagem a responder, a gente tá trabalhando, a gente tá sempre trabalhando. Mas eu agradeço as palavras, Brusque para mim sempre foi e sempre vai ser o lugar onde eu me encontrei, me acolhia, a população me acolheu muito bem desde que eu cheguei aqui, então eu tive mais de 14 anos de acolhimento, de atenção, de carinho, de condições de trabalho aqui em Brusque, então é um lugar onde realmente está e sempre estará guardado no coração, nas minhas melhores lembranças, e eu espero retornar em breve. Eu lembro da alegria da população e até da imprensa quando juntou o doutor Alex com o Fernando, porque vieram mais ou menos nessa mesma data, né? O De Favre, você tá o De Favre. Era porque eu trabalhava como repórter e eu lembro quando os dois vieram, aí pronto, agora essa dupla aí não tem mais pra ninguém. E trabalhamos juntos muito tempo, porque o Fernando de Favre é ainda o regional aqui. Sim. E para mim funcionou muito bem, porque ele forneceu condições para que a gente possa trabalhar. Então, sou muito grato ao delegado Fernando de Favre. Ele tem umas coisas legais. Ele teve um período que foi para Floripa, né? Ele foi lá pra academia, né? retornou e vem fazendo um excelente trabalho aqui. E tem algumas coisas, por exemplo, a Luana trabalhou com investigadora contigo, não foi? Não, a Luana não? Quando eu cheguei aqui, né? A Luana já tinha ido. Outra excelente profissional. E agora volta como delegada. Outra excelente. A Luana nós entrevistamos aqui, eu sentia, ela é policial raiz. Por exemplo, o delegado, outra curiosidade, o delegado Alonso, quando eu cheguei, ele, pouco tempo depois, ele se aposentou. Sim. Aí agora ele reverteu e voltou ativo. Então, assim, coisas da vida, né? Círculos da vida.